Mesmo quando nossas orações parecem vazias e sem sentido, precisamos lembrar que o poder da oração não está em nossas palavras, mas na obra do Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza. Ele é a ponte entre o nosso coração quebrantado e o trono de Deus, traduzindo nossas lágrimas e suspiros em pedidos que estão em perfeita harmonia com a vontade do Senhor. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27, que diz: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Roma para enfatizar o papel do Espírito Santo quando enfrentamos fraquezas e incertezas. Ele lembra que, devido à nossa limitação humana, muitas vezes não sabemos orar como deveríamos. As nossas orações podem estar cheias de preocupações e ansiedades e muitos de nós mesmos. E nossas palavras nem sempre capturam a profundidade daquilo que precisamos dizer a Deus. Paulo revela que o Espírito Santo atua como nosso intercessor, apresentando a Deus nossas necessidades mais profundas com gemidos que não conseguimos expressar. Isso significa que o Espírito Santo traduz o que tem dentro de nós em orações que alinham nossos desejos à vontade perfeita de Deus. Paulo nos ensina que a oração no Espírito vai além de simplesmente falar palavras. É um processo de entrega onde reconhecemos nossa fraqueza e deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. Depender do Espírito, não precisamos nos preocupar com a eloquência das nossas palavras, pois a eficácia da oração vem da atuação do Espírito Santo, que nos ajuda a superar nossas limitações e assim nos aproxima de Deus. Ao persistirmos na oração, abrimos espaço para o Espírito nos guiar, trazendo paz e confiança além da nossa compreensão e assim nos fortalecendo em nossa caminhada cristã. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, que diz: Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Às vezes, nossas palavras falham ao tentarmos expressar nossos sentimentos ou as nossas necessidades a Deus. E mais ainda, existem coisas em nossa vida que nós mesmos não temos a menor ideia daquilo que precisamos, e especialmente em momentos de grande dificuldade. É aí que o Espírito Santo age como um tradutor celestial, transformando nossos gemidos e angústias em orações perfeitas diante de Deus. Como vemos na história de Ana, que orava com tanta dor que suas palavras eram apenas sussurros. Deus ouviu o clamor do seu coração através da intercessão do Espírito. A Bíblia nos ensina que o Espírito não só intercede por nós, mas também nos fortalece, garantindo que nossas orações cheguem ao Pai de acordo com sua vontade. Mesmo quando sentimos nossa fraqueza e incapacidade, é reconfortante saber que o Espírito Santo traduz nossos anseios em súplicas que Deus compreende e atende com sua infinita misericórdia. Podemos ler na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, que diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Como podemos desistir da oração quando nos sentimos fracos e incapazes? Será que nossa fé é tão frágil que, ao faltar palavras, abandonamos essa prática tão essencial? É muito ruim quando nossas orações se tornam vazias, cheias de dúvida, como se Deus não percebesse cada suspiro nosso. Ao sentir vazio e frustração, escolhemos parar, como se o Senhor não entendesse nosso coração ferido. Não percebemos o quão lamentável é deixar que a incredulidade domine? Devemos nos humilhar e lembrar que o Espírito Santo intercede por nós em nossa fraqueza e em nossa falta de palavras.
É hora de clamarmos com fé, confiando que Deus acolhe até mesmo as nossas orações mais estranhas e incompreensíveis. Podemos ler no livro de Judas, no versículo 20, que diz: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Este versículo nos encoraja a construir nossa fé orando no Espírito Santo, destacando nossa necessidade de depender dele em oração. Muitas vezes não conseguimos expressar nossos sentimentos diante de Deus, mas é aí que o Espírito age como um tradutor celestial, apresentando nossas emoções ao Senhor de forma perfeita e alinhada à vontade divina. A oração é um ato de fé, onde confiamos que mesmo em meio a uma confusão mental e à falta de palavras, ou através de palavras incompreensíveis, o Senhor sempre nos ouve. O Espírito intercede por nós, transformando nossas fraquezas em um convite à graça divina. Assim, mesmo quando nos sentimos perdidos, podemos confiar que o Espírito nos ajuda, falando por nós e conectando nosso coração ao Pai. Nossa confiança não está na forma como falamos, mas na certeza de que o Espírito Santo conhece nossas necessidades e intercede conforme a vontade de Deus, tornando nossa comunicação com Ele verdadeira e profunda. Quando não encontramos palavras, o Espírito Santo transforma quaisquer coisas que somos capazes de pronunciar em orações profundas.